última excludente da exigibilidade de conduta diversa, ou seja, essa excludente leva o indivíduo a uma situação de não exigir-se dele uma conduta diversa àquela que ele praticou. Significa, é justo, é correto ele ter praticado aquela conduta, ainda que ilícita, ficando ele, portanto, isento de pena. Vamos de novo no artigo 22 para finalizarmos. Agora, bem rapidinho, porque essa última excludente ela é tranquila, fácil. Se o fato é cometido, agora esquece a coação moral irresistível, né? Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Nesta condição, também diz o artigo 22, só é punível o autor da ordem. Portanto, agora nós estamos diante de uma situação em que há um superior e um subalterno. Tá? Logo, aqui, quem dá a ordem é o superior, quem cumpre a ordem é o subalterno. Essa é a primeira condição que você precisa analisar aqui. O legislador menciona obediência hierárquica. E aí vem uma discussãozinha que vocês vão encontrar aí na doutrina, mas é tranquilo o entendimento disso. Tá? Relação de hierarquia só existe, só é permitida, só é admitida em relações de direito público. Significa, hierarquia só existe nas repartições públicas, só no setor público, só entre funcionários públicos. Tranquilo? Por quê? Porque se o legislador quisesse incluir outras relações que não as públicas, ele não teria utilizado o termo, as expressões obediência hierárquica. Por que não? Porque nas relações privadas de trabalho, o vínculo não é de hierarquia, o vínculo é de subordinação. Tá? Nas relações civis, o vínculo é de temor reverencial e jamais de hierarquia. Portanto, são termos distintos para situações distintas. Ok? Logo, se o legislador menciona no direito penal que a excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa se dá em obediência hierárquica, significa que você tem um superior hierárquico e um subalterno dentro de relações públicas, portanto, entre funcionários públicos, tá bom? E é óbvio que só haverá excludente se a ordem for do superior para o subalterno. Se a ordem for do subalterno para o superior, primeiro que nem vai ocorrer ordem, né, dentro do setor público, né? Mas caso ocorra, não é situação de excludente da culpabilidade, porque o superior tem voz de comando, tá? Tem leis administrativas que o permite não cumpri-las, não obedecê-las. Pelo contrário, ele é que vai impor punição para quem lhe der esta ordem. Portanto, precisa sempre vir a ordem do superior para o subalterno. E o subalterno, então, ao cumpri-la, estaria diante de uma inexigibilidade de conduta diversa. Em qual situação? Vamos lá, vamos analisar aqui. Ó. O artigo 22 diz: se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal. Então, só há excludente se a ordem do superior para o subalterno for uma ordem não manifestamente ilegal. O que você extrai daí? Você extrai o seguinte: primeiro, se a ordem do superior para o subalterno for uma ordem considerada legal, ou seja, advinda de uma lei, o subalterno, primeiro, ele está obrigado a cumpri-la. E lembram-se da diferença de
exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, por determinação legal, você tem a faculdade de fazer ou não fazer. Se você está no estrito cumprimento do dever legal, você tem a obrigação de cumprir aquela ordem emanada por lei. Logo, se a ordem é legal, o subalterno, ao cumpri-la, não comete crime porque está no estrito cumprimento de um dever legal. E o estrito cumprimento do dever legal é excludente de ilicitude e não de culpabilidade. Tá? Portanto, por isso que o legislador não insere no artigo termos inúteis. Quando ele menciona lá ordem não manifestamente ilegal, ele está dizendo a ordem legal tem que ser cumprida. Então, imagine você a seguinte situação. Um major, funcionário público, dá ordem a um soldado para que o soldado saia à rua e cumpra um mandado de prisão de fulano A, expedido pelo juiz de direito da primeira vara criminal da comarca X. Pô, essa ordem é legal? É legal. Quando o subalterno atende, cumpre essa ordem do superior, sai à rua e prende aquele indivíduo, ele está provavelmente cometendo lesão corporal, ele está cometendo um constrangimento ilegal, ele está privando o indivíduo de direito de ir e vir. Há crime praticado pelo subalterno, em tese, haveria. Por que ele não responde por esses crimes? Porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. Até aqui, perfeito, tranquilo, excludente de ilicitude. Elimina o segundo requisito do crime. Tá bom? E se a ordem é ilegal? Ou seja, a ordem é considerada ilegal porque, vamos imaginar a seguinte situação, ela salta aos olhos a ilegalidade. Não imagine que o superior dá uma ordem completamente legal ao seu subalterno. O subalterno é obrigado a cumpri-la de jeito nenhum. Ele pode virar e falar assim, olha, ordem ilegal eu não cumpro. Não sou obrigado a cumprir a ordem ilegal. Portanto, ordem ilegal não pode ser cumprida. Mas, e se vier a ser cumprida? Então, imagine vocês a seguinte situação. Esse mesmo major aí que nós estamos usando como referência, mas poderia ser qualquer funcionário público, tá? Pode ser o diretor em relação ao professor, o delegado em relação ao escrivão ou investigadora, o juiz em relação ao escrevente e assim sucessivamente, tá? Qualquer situação. Mas vamos seguir nesse exemplo aí. Imagine que o major, na rua da casa dele, ele tem um vizinho que ele não gosta do vizinho. Tá? Mas o vizinho é trabalhador, uma pessoa decente, honesta. Ele chama esse mesmo soldado e fala, vá até a casa do fulano de tal e prenda-o e traga-o aqui para mim. Aí o subalterno vira e fala, mas por quê? Porque eu não gosto dele. Eu quero que ele venha aqui que eu vou fazer ele passar uma humilhação aqui. Se o subalterno cumprir esta ordem, tanto o superior como o subalterno estão cometendo crime. Ambos vão responder pelo resultado ilícito. Ambos vão, de repente, responder pelo crime de abuso de autoridade. Ou um crime até mais grave, dependendo da situação. Tá bom? A diferença aí é que se a ordem for ilegal, significa que ela não deveria ter sido cumprida, mas caso ela venha a ser cumprida pelo subalterno, o subalterno terá direito a uma circunstância atenuante. Artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Então imagine vocês um outro exemplo aí, para ficar mais fácil vocês entenderem essa ordem ilegal. Imagine que um funcionário público, né, superior e hierárquico, chefe, né, tem uma filha, 16, 17 anos de idade. E a filha dele está namorando ou está ficando com um indivíduo que ele acha que esse indivíduo é traficante ou usuário de drogas. Ele não admite. Aí ele chama o subalterno dele e fala, vai lá e busca fulano de tal que eu vou dar uns pés do vidro nele aqui na minha sala. O subalterno fala, tá louco? Essa ordem é ilegal, não vou cumprir não.
Ele falou, você que sabe, meu amigo. Fica a teu critério. Agora, daqui 30 dias, aqui do meu setor, eu preciso realizar 2 transferências. Tá? E as 2 transferências é lá para o Vale do Ribeira, a 1.000 quilômetros daqui lá. Ou ele nem fala isso, né? Ele já imagina, ele fala, puxa vida, tivemos uma reunião ontem, 2 da equipe vai ser transferido daqui. Agora o cara vem e me pede para ir lá trazer o ficante da filha dele. Se eu falar para ele que eu não vou fazer isso, o primeiro da lista dos 2 ele já escolheu, sou eu. E aí ele pensa, meus filhos estão matriculados aqui, minha mulher tem emprego fixo aqui, eu tenho residência aqui, comprei uma casa, estou pagando o financiamento da casa ainda. Os caras me transferir para lá, o que eu vou fazer, meu? Olha o transtorno que vai ser. Quer saber? Essa ordem é ilegal, mas eu vou cumprir. É melhor eu cumprir essa ordem ilegal do que eu ser transferido. E ele vai lá e cumpre. Tá? É óbvio que tanto o superior quanto o subalterno vão responder pelo crime. Mas o legislador diz, nesta situação, o subalterno tem direito a uma circunstância atenuante. Ou seja, na prática, a pena do subalterno vai ser menor do que a pena do superior hierárquico. Mas os 2 serão responsabilizados criminalmente pelos seus atos. Tranquilo? Então, já vimos, ó. O legislador menciona no artigo 22 do Código Penal que se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, e aí ele coloca não manifestamente ilegal. O que ele está dizendo? Se a ordem for legal, o indivíduo está no estrito cumprimento do dever legal, não há crime nenhum. Se a ordem for ilegal, ele não deveria cumpri-la. E caso o subalterno venha a cumprir, se ele cumprir, tanto o superior quanto o subalterno serão responsabilizados criminalmente. Porém, o subalterno vai ter direito a uma circunstância atenuante. A pena dele vai ser um pouquinho menor do que a pena do superior. Só haverá a exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa se a ordem do superior hierárquico para o subalterno for uma ordem não manifestamente legal. O que significa isso? Significa que a ilegalidade, ao contrário do exemplo anterior que eu mencionei para vocês, ela não é evidente. Ó, o legislador diz, se a ordem for manifestamente ilegal, ou seja, aquela que salta aos olhos a ilegalidade, os 2 vão responder. Só que o subalterno com uma pena atenuada. Aqui ele diz, se a ordem não é manifestamente ilegal, ou seja, a ilegalidade aqui não pode ser evidente como a anterior que eu mencionei para vocês. É esta situação, então, que o indivíduo ficará isento de pena pela ausência de culpabilidade, porque naquele caso concreto, recebendo aquela ordem, ele não poderia verificar que ela era ilegal. Portanto, não se exige dele uma conduta diversa àquela que ele realizou. Exemplo, para vocês entenderem. Vamos tomar aquele mesmo exemplo lá, aquele mesmo caso, né, do superior que tinha filha que estava namorando ou ficando com um indivíduo lá que é usuário de drogas. Vamos botar esse mesmo exemplo. Imagine que o superior agora, ele vai lá e ele confecciona no computador dele um mandado de prisão para o ficante da filha dele. Ele usa o mesmo cabeçalho do fórum, ele preenche o documento igualzinho o verdadeiro e ele consegue fazer a assinatura. Então, tá o nome correto lá do juiz, ele consegue falsificar a assinatura do juiz. O documento está bonitinho. E ele chama um soldado, então, que é o subalterno dele. E entrega, falou, olha, acabei de receber aqui, imprimi agora, veio do fórum um mandado de prisão do fulano de tal. Ou o subalterno, na hora que olha, fala, esse fulano aqui não é aquele que está ficando com a sua filha, ele fala, cala a boca, fica quieto. É ele mesmo, vai lá, cumpre a ordem aí, ponto final. Agora veja, ele está usando de uma fraude para enganar o subalterno. Subalterno é subalterno, não é perito. Ele não consegue identificar se aquele mandado, entre aspas, de prisão é verdadeiro ou falso.
Como ele recebeu do superior hierárquico, ele acredita ser verdadeiro. Ele acredita que ele está cumprindo uma ordem legal. Portanto, essa agora não salta aos olhos a ilegalidade. Ela não é manifestamente ilegal. Ela não pode ser evidenciada naquele momento pelo subalterno. Ele não consegue identificar a ilegalidade daquela ordem naquele momento. Ele cumpre uma ordem ilegal acreditando, ciente de que ela é uma ordem legal, quando na verdade não é. Aí o subalterno, então, diante desse mandado de prisão, ele vai até o encontro do indivíduo, dá-lhe voz de prisão, apresenta para ele o mandado, algema esse indivíduo, bota ele na viatura e apresenta ele para o seu superior hierárquico. O superior hierárquico vai lá, dá uns pés do ouvido no indivíduo e solta. Daqui a pouco o subalterno está vendo o rapaz passando, todo lesionado, correndo e indo embora. Ele fala, o que aconteceu? Ele entra na sala do superior, o superior, dando risada, vira e fala que aquele mandado era falso, rasga e joga fora. Ora, aquele indivíduo que apanhou ali, ele vai correr, vai procurar uma delegacia, vai procurar o promotor, ou vai no escritório de advocacia de um de vocês, e vai dizer, olha, estava na minha casa, chegaram lá, apresentaram o mandado, me levaram, quem apresentou o mandado foi o fulano de tal, que eu vi escrito aqui na farda dele, e me levaram lá para tal lugar e me agrediram lá. Quem me agrediu lá foi fulano de tal. Você para e fala, nossa, tanto o superior como o subalterno cometeram um crime. Na investigação e durante o processo você apura que o subalterno acreditava que aquela ordem era legal. Portanto, ele cumpriu uma ordem não manifestamente legal advinda de um superior hierárquico. Só o superior hierárquico sabia que a ordem era ilegal. O subalterno não a conhecia. Logo, o subalterno nessa situação ficará isento de pena pelos crimes que ele praticou, porque naquela situação em que ele se encontrava, não se exigia dele conduta diversa àquela que ele realizou. Ou seja, qualquer subalterno que estivesse no lugar dele teria agido conforme ele agiu, ou seja, enganado, acreditando que a ordem era legal, quando ela era uma ordem ilegal. Só que ela não era ilegal evidente. Ela era uma ordem não manifestamente ilegal. E é isso, então, que gera aí a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Só esta última situação é que é excludente da culpabilidade. Portanto, nós temos na exigibilidade de conduta diversa duas causas que a excluem, não exigindo uma conduta diferente daquela que o agente praticou. Quais são as duas situações? Coação moral irresistível e obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente ilegal. Todas as demais situações, fora essas duas, não gera a exclusão da culpabilidade, automaticamente a isenção da pena pela inexigibilidade de conduta diversa. E aí, exigia-se do indivíduo uma conduta diferente àquela que ele praticou. Como ele assim não agiu, haverá culpabilidade, portanto, ele será penalizado. Ok? Tranquilo? Concluímos a culpabilidade automaticamente o terceiro requisito do crime. Até a próxima.